Canal Esportes. Oferecimento. A Prefeitura de Maceió entrou em campo. Agora o Alagoano 2024 é massa. É isso aí, um abraço para você, telespectador da TV Mar Canal 525. Estamos de volta aqui na nossa programação para trazer todos os detalhes de um meio de semana que, pelo menos para mim, foi cercado de emoções. Não começou nenhum programa, os caras estão botando a cartela de encerramento, meu irmão. Ei, irmão, nem começou o programa, os caras estão botando a cartela de encerramento. Bom, vamos lá, meu parceiro, começar aqui o Canal Esportes. Olha, pelos próximos 50 minutos, nós vamos trazer muitas notícias. A semifinal do Campeonato Alagoano, a Arapiraca está em chamas, meu amigo. Tudo que acontece agora entre CSE e ASA e CSE é confusão. Mas pense numa galera pilhada, é a galera que está envolvida indiretamente com esse jogo. Entre ASA e CSE no próximo domingo no estádio Juca Sampaio. Os dois times se enfrentam daqui a pouquinho pela Copa Alagoas. Direção do ASA falando em preço de ingresso, CSE acionando o Ministério Público. Está uma confusão a respeito de ASA e CSE e ASA, que daqui a pouco nós vamos comentar sobre esse assunto. O CRB pela Copa do Brasil colocou no bolso, faz o Pix CBF, mais de 2 milhões de reais ontem conseguiu passar para a terceira fase da competição, atingindo assim uma das metas estabelecidas pela diretoria. Está pensando que eu estou esquecida? A diretoria disse, a meta é chegar até a terceira fase. E ontem a equipe venceu o Atlético de Minas Gerais com um gol em cada tempo e encaminhou essa classificação. Tudo isso nós vamos debater, além dos preparativos para CRB e Murici no próximo sábado pela semifinal do Campeonato Alagoano. E esse ambiente do CSA. Rafael Tenório vai deixar mesmo a presidência do clube? Nós vamos saber com ele, que veio hoje. Não estou hoje órfão. Guilherme Nobre. Deu uma tosada aí, não foi? Deu por isso amigo. eu não vim, Ele gostou aí? Cabelinho novo, viu? Ficar mais bonitinho, né? Cabelinho novo. Na minha época de colégio tinha um selinho aqui, o cabelo aqui, o selinho aqui, ó. Muito bem. Beleza, pai? Beleza? Tudo certo. Agora, renovado, sem barba, tô ótimo. Rapaz, devia ter uma música também, agora mais animada. Não. Eu botei a música de ontem, primeiramente, pra poder dedurar o companheiro, entendeu? Pra dizer, não veio, entendeu? Era logo assim. A minha produção, ela não perde o tempo, não, meu amigo. Mas vamos colocar o Léo Santana aí, bora? Bota botar o Léo Santana daqui a pouco, a cara do José. O Léo Santana disse, o José disse, acabou esse negócio, agora a gente está sendo assistido aqui, está sendo observado aqui. Vamos começando esse Canal Esportes. Ô Guilherme, CRB ontem, tranquilo, né? Tranquilíssimo. Faz o Pix CBF. Faz o Pix, eu queria um pedacinho desse. E o Murici hoje, está tranquilo? Deixa quieto, essa pula, né? Mas tá vivo, até a bola rolar tá vivo o Murici e a gente torce. É, rapaz, e até isso foi bom pro CRB, porque jogou em casa, né? Pegou uma partida difícil, mas jogou em casa. Né? Mas o Murici vai pegar um jogo difícil com o Sport Clube do Recife lá na Arena de Pernambuco hoje. E também vai ter o jogo contra o CRB, ou seja, vai ter que viajar, ou seja, vai ser partida difícil, né? ASA e CSE, daqui a pouco vou querer seus comentários também sobre essa atmosfera, muito preocupante no meu ponto de vista, né? Porque já vai aí querendo pessoas aparecer demais diante dessa situação, desse confronto. E tudo que envolve a semifinal do Campeonato Alagoano, né, Guilherme? Nessa Copa do Brasil, hoje nós vamos ter jogos, vamos falar das equipes classificadas também, né? Isso. E ontem foi uma rodada muito emocionante da Copa do Brasil, porque com exceção da classificação do CRB, a maioria dos jogos foi decidida nos pênaltis. Então, muito time grande passou sufoco ontem. Sobretudo o Bahia. O Bahia quase caiu. Sofreu. O Bahia quase caiu. Pelo investimento, passou, mas eu diria, como diz o Falcão, passou fedendo, escapou fedendo. Né? Mas o Falcão também falava que é melhor você escapar fedendo do que morrer cheiroso, não é verdade? Então o Sport escapou fedendo. Aliás, o Bahia escapou fedendo dessa situação. Bom, tudo isso e muito mais você vai poder acompanhar aqui na sequência do Canal Esportes pela TV Mar Canal 525, Portal Gazeta Web e o aplicativo TV Mar, o mais irreverente programa de esportes da TV Alagoana, está no ar. Canal Esportes. Oferecimento. A Prefeitura de Maceió entrou em campo. Agora o Alagoano 2024 é massa. É, Guilherme Nobre, por onde vamos começar hoje? Vamos separar primeiramente pelos classificados ontem da Copa do Brasil. Alguma surpresa? Alguma surpresa do seu ponto de vista? Nenhuma, mas ficou muito perto de termos algumas, né? Porque, principalmente no confronto do Bahia com o Caxias, o Bahia sofreu muito, Caxias. Tem aí Bahia e Caxias? Tem o Emerson? Saiu na frente o Caxias e é um Caxias que a gente vai ver muito na Série C do Brasileirão, né? Que vai enfrentar o CSA, inclusive, acabou de subir da Série D.
complicou muito para o Bahia, claro, o jogo foi lá no Centenário, né? Então é mais difícil. Teve a viagem do Bahia, mas o Bahia há muito tempo já não demonstra um futebol tão vistoso, tanto que sofreu com a equipe que vive em ascensão, está na semifinal. Fizeram um oba-oba nesse Bahia no início da temporada, não foi, Guilherme? Pelas contratações, entre essas contratações, óbvio, que a grande contratação do Bahia foi o Everton Ribeiro. Sim, né? que nem bateu pênalti. Mas muita gente criou uma expectativa muito grande nesse time do Bahia, né? Fez uma expectativa em cima desse Bahia e achando que o Bahia ia atropelar, mas eu vejo que o futebol hoje, né, Guilherme, está tão equilibrado as coisas no futebol que não dá para você dizer assim que antigamente se falava aqui, porque o time quando vai jogar contra um clube mais forte era só saber de quanto seria o placar. Sim. As coisas elas mudaram no futebol, elas não estão tão fáceis assim como um dia trouxe essa necessidade das pessoas achar que golear é uma obrigação. Eu diria que vencer hoje é uma obrigação, mas golear não. A maior prova disso é o que aconteceu justamente nessa Copa do Brasil, com o Coritiba caindo para o Águia de Marabá, com o Cruzeiro caindo para o Souza lá na Paraíba, o Vasco quase caiu para o Água Santa jogando em São Januário. Então hoje o futebol ele é muito mais aproximado e quando se trata de um jogo decisivo como a Copa do Brasil, quando você só tem uma partida para definir a sua classificação, você acaba criando um clima muito tenso e isso diminui as distâncias entre os clubes. Porque você pode estar numa noite feliz. Ontem, por exemplo, o Caxias jogou muito bem. O Caxias chegou muito perto da classificação. Aqui em Maceió, o Atlético não foi tão bem, mas se ele tivesse um dia bom, quem sabe ele poderia complicar para o CRB, mesmo sendo inferior. Então, essa parte da Copa do Brasil é o que traz esse temperozinho diferente. Então, para um jogo desse nível, o importante é vencer. Não seja, independentemente de como seja. O CRB ganhou, o Bahia quase ficou para trás, o ABC ontem ficou perto da classificação e tomou uma virada do Brusque nos pênaltis também. Cuiabá. O Cabo estreou ontem? O Cabo estreou e já toma mais um baque. Meu Deus do céu, que fase do Marcelo Cabo. E ainda teve o Cuiabá, que empatou com a Portuguesa jogando lá no Rio de Janeiro e passou nos pênaltis também. Então, assim, é uma Copa do Brasil que traz isso. Infelizmente, não temos regras tão boas assim. Eu não gosto, por exemplo, da regra do empate da primeira fase. Também não gosto desse negócio de divisão de pote, para você botar o time lá em cima contra o pior time. Essas observações, Guilherme, que você faz são bem pertinentes, porque eu também não gosto dessa situação hoje de que numa primeira partida o time visitante ele teria a vantagem de um empate. Porque naturalmente já é um clube mais forte, né? Aí você pega, por exemplo, a partida do Asa contra o Internacional. O Asa fez um baita jogo contra o Internacional. Mas a necessidade do Asa ter que vencer foi tanta que o Asa, em determinados momentos, cometeu erros. E aí eu diria o seguinte, que vai muito da personalidade do time mandante. Mas eu também não concordo com essa... Eu acredito o seguinte, todo empate, ele deveria ser definido através dos tiros livres da marca penal, em qualquer fase que seja. Porque aí você obriga o time grande a jogar bola mesmo também, entendeu? Agora, vamos lá. Eu sou um defensor, quando falamos de Copa do Brasil, e esses aí são os lances da partida do Cuiabá ontem, né? O Cuiabá conquistando a classificação nos pênaltis. Lá na Ilha do Governador. Contra a Portuguesa do Rio. Ô Guilherme, eu gostaria de ver a Copa do Brasil à moda antiga. Só com o campeão e o vice de cada estado, entendeu? E aí você faria a competição sem a entrada dos clubes de Libertadores também, que é outra sacanagem, do meu ponto de vista. Porque aí você eles têm uma vantagem muito grande. Pois é, você está jogando uma Libertadores, cara. A Libertadores já é a cereja do bolo. Se for eliminado por lá, bota sua mola. Sim. Vai jogar depois o brasileiro para poder pegar o seu direito de voltar à Libertadores. Aí os caras acham pouco, aí coloca Clube de Libertadores, botam 4, 5, tem estado que tem 4 representantes na Copa do Brasil. E eles não podem se enfrentar já na terceira fase. Então assim, eu acho que existe um privilégio muito grande para os grandes centros e acaba diminuindo também outras regiões do país. E aí diminui mais ainda a possibilidade de você ver um clube pequeno chegar à final da Copa do Brasil, como o Santo André, chegou à final da Copa do Brasil. Contra o Flamengo. O Brasiliense, entendeu? Que chegou à final da Copa do Brasil. Chegou contra o Flamengo. Então assim, você diminui bastante. Agora, quando é o campeão e o vice de cada estado, não. Aí a coisa era boa. Porque você pegava 27 estados da nossa federação, colocava 54 equipes para poder disputar e fazia logo esses confrontos. E outra coisa, jogos de ida e de volta. Sim. O critério que eu gostava da Copa do Brasil era exatamente esse. Primeira fase, jogo de ida e jogo de volta, desde que
no primeiro jogo, o time visitante não ganhasse por 2 gols de diferença. Você lembra disso, Guilherme? Lembro, sim. Se vencesse por mais de 2 gols ou mais de diferença, não teria, eliminava o jogo da volta. Aí pronto. Então eu achava que a competição ficava mais gostosa assim. Aí os caras, pela questão política, enchem a Copa do Brasil, colocam um bocado de time para poder ficar aí fortalecido politicamente e acaba sendo uma competição que tira esse aspecto democrático, porque quando você vende a ideia da democracia, você tem que dar méritos. Sim. Para ser democrático, você tem que ter méritos. Valorizava os campeonatos estaduais, porque o cara sabe, eita, poxa, eu tenho que valorizar o campeonato estadual, porque se eu não for campeão ou se eu não for vice, eu vou perder a Copa do Brasil. Então eu vejo que a Copa do Brasil, a moda antiga, para mim era mais eficiente. Tinha uma essência que não poderia ter sido modificada, sabe, Gui? Ela perdeu muito essa alcunha de campeonato mais democrático do Brasil, porque não é democrático. Você entrar na primeira fase, no primeiro jogo eliminado, não é democrático. Não é. Independentemente da sua posição no ranking. E isso é de uma hipocrisia da CBF, esse regulamento. Porque na segunda fase também é jogo único e já não tem mais essa regra. Parece mais um benefício aos grandes centros, porque eles jogam fora de casa e aí você classifica, tenta pelo menos classificar a maioria dos times. E é uma anomalia tão grande que há pouco tempo não, desde o ano retrasado, a Copa do Brasil só dava uma vaga para determinados estados. Tem aquela questão do ranking. Muitas vezes o CSA, o ASA se beneficiou disso, de classificar-se pelo ranking da CBF. E isso tirava vagas de alguns estados, Amapá, Roraima, Rondônia, todos eles só iam com um time para a Copa do Brasil. Esse ano não, a gente tem 2 times de Tocantins, 2 times de Rondônia, 2 times de Roraima. Eu entendo que não é o melhor futebol do mundo. Mas precisa ser inserido, faz parte também da nossa geografia no esporte. E só cresce se você for incluído em determinadas coisas. Com certeza. Por isso eu bato muito na tecla, até mesmo aqui de Alagoas, o pessoal gosta de falar, mas tem que ter CRB e CSA na final. Mas os times do interior também precisam também desse espaço. Precisam também. Eu não tenho esse pensamento elitista e sou totalmente contra também, quando se pensa dessa maneira. Da mesma forma que defendo a inserção dos clubes do norte do país, né, do pessoal lá de Manaus, naquela região norte, eu também defendo a ideia da democratização agora por méritos. Exemplo, no Campeonato Carioca o Botafogo não está na semifinal. O Botafogo está fora, para mim, da Copa do Brasil. Sim. Tem que estar fora da Copa do Brasil. Entendeu? Mas no ano que vem os caras vão dizer, vamos convidar, por conta do ranking. Tá fora, o presidente do Santos, o antigo, queria que o Santos fosse convidado para a Copa do Brasil esse ano. Não tem como, tá fora. Tem que ser somente o campeão e o vice. É assim que tem que ser. Porque se o Vasco perder para o Nova Iguaçu, o Vasco tá fora da final do Carioca, tá fora da Copa do Brasil. Bota a mola dele. Sim. Bota a mola dele. É Nova Iguaçu e o Flamengo, que vai ser finalista do Campeonato Carioca. Não acho que o Fluminense reverta. Então tem que ser assim. Aí os caras querem abrir espaço para poder fazer a política de boa vizinhança pelos interesses econômicos e pela audiência. Sim. E acaba esquecendo de valorizar a essência da competição. Aí você tem todo ano, sabe o que na Copa do Brasil? Um campeonato brasileiro dentro de outro campeonato brasileiro. E geralmente só chegam os times que Os entram clubes que sobrevivem fase. são só os clubes de Série A, filho. Principalmente quando entram as equipes da Libertadores. Não lembro a última vez que um time, pelo menos da Série B, chegou numa semifinal. Não vai. E não vai mais chegar. Nesses moldes aí, não chega. Não chega, porque não vai ter força para isso não, quando joga contra as equipes mais estruturadas não. Não tem força. Não, uma coisa é você eliminar um adversário e ir para um próximo jogo. Quantas vezes a gente já viu o futebol de Alagoas eliminar equipes mais estruturadas e cair na outra fase para equipes menos estruturadas? O Asa tirou o Coritiba há pouco tempo e caiu depois para o Paraná nos pênaltis. Entendeu? Então é assim que nós precisamos levar a coisa da Copa do Brasil. Eu acho que era uma competição que não deveria ter sido mexida, para manter a essência. A Copa do Brasil ela só tinha muito mais prazer de ser Copa do Brasil quando era dessa forma como nós estamos dizendo. Mas os interesses econômicos e a audiência, elas acabaram também provocando essa situação. Outra coisa, a Copa do Nordeste é uma competição hoje já consolidada. Sim. Eu acho que é uma competição que deveria pelo menos valer uma vaga para a Sul-Americana, como já foi. Já valeu em como já aconteceu. Momentos, né? Como já aconteceu. Eu acredito nessa situação com um atrativo a maior. Você botava na Copa do Nordeste a possibilidade obrigatória de ter um clube do Nordeste na Sul-Americana todo ano. E você valoriza a competição. E o Brasil já é um país que é muito conhecido por ter muitos times nas competições internacionais. Só na Libertadores são 7, é quase metade do Brasileirão. Aí você pega na Sul-Americana, são mais 6.
Aí você abriria uma dessas vagas e colocaria para a Copa do Nordeste. O Brasília, que foi campeão da Copa Verde 2014, já disputou a Copa Sul-Americana. Pois é, então você colocaria isso porque é um atrativo para você participar de uma competição internacional. Se a ideia é democratizar, então que se valorize, proporcione, que dê oportunidade para todas as regiões, elas têm também esse direito de participar. O Paysandu já participou também, né? Imagina o CRB campeão do Nordeste indo para uma Copa Sul-Americana, jogando Argentina, Venezuela, Bolívia. Seria fantástico. E daqui a pouco, no segundo bloco aqui do Canal Esportes, nós vamos continuar falando de Copa do Brasil. Você acompanhou os gols, a classificação dramática das equipes ontem, mas deixamos o CRB para o segundo bloco. Os gols, os melhores momentos da vitória do CRB sobre o Atlético, a palavra do técnico Daniel Paulista e toda a repercussão da semifinal do Campeonato Alagoano, daqui a pouco na sequência do Canal Esportes. Você está assistindo Canal Esportes. Oferecimento. A Prefeitura de Maceió entrou em campo. Agora o Alagoano 2024 é massa.